Amados e amadas de Deus, graça e paz. É ano vocacional. Vocação é graça e missão, corações ardentes e pés a caminho. É mês vocacional. E na última reunião do clero convidamos os padres a fazermos uma hora santa pelas vocações. Organizem na sua paróquia, chame o apostolado da oração, os movimentos pastorais, em sintonia com seu pároco, vamos rezar para que o Senhor da messe continue enviando operários para a sua messe. Rezando pelos nossos seminaristas, são 13, graças a Deus, rezando pela perseverança de nossos padres. Eu quero lembrar hoje também a vocação específica ao matrimônio. É uma vocação, é um projeto de Deus. A família é projeto de Deus, não é invenção da igreja, não é invenção humana. Valorize a sua família. Por mais imperfeita que ela seja, por mais dificuldades que você enfrente, é a sua família, dom de Deus. E de modo especial hoje, Dia dos Pais. A você que é pai, uma mensagem. Lembre-se, ser pai não é só colocar filho no mundo, ser pai não é só prover a casa e não deixar faltar nada, entre aspas, porque às vezes não deixamos faltar o material, mas falta a presença, a participação, a educação na fé e assim por diante. A você que é pai, o nosso abraço. Que Deus abençoe você. O mundo de hoje quer matar ou anular a figura do pai, mas uma figura tão importante. O pai é aquele que dá limite, porque quem ama corrige, mas o pai também é aquele que é um sinal do amor de Deus dentro da sua casa, sinal da paternidade divina. Você que é pai e que também é filho, filho de Deus Pai que está no céu e filho do seu pai também. Procure viver com responsabilidade essa vocação bonita que é da paternidade. Ser pai não é só colocar filho no mundo, mas é ser um sinal do amor de Deus no coração da sua família. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu o monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da tarde, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, quanta riqueza nesse evangelho que nós ouvimos. Jesus está na barca e Jesus acalma a tempestade. Ele é a segurança da nossa vida. O mar aqui simboliza o desafio, o vento contrário, as tribulações dessa vida que querem afundar o barco da nossa vida e às vezes afundar a sua família também. Você que é pai, os vícios, a rebeldia dos filhos, a falta de emprego, de trabalho, de moradia, de uma vida digna, de saúde, as dificuldades no relacionamento e na convivência. Tudo isso são os ventos contrários que querem fazer naufragar a embarcação da nossa vida
e a barca, que simboliza tanto a igreja, como pode simbolizar também a nossa vida familiar e a nossa vida pessoal. Jesus então se manifesta e tem uma palavra de encorajamento para você e para mim. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Prestem atenção nessa palavra. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quem caminha com Cristo deve então saber que Ele tem poder e autoridade sobre o mal, que Ele tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Também na primeira leitura de hoje, o profeta Elias experimenta Deus na brisa suave, e não naqueles fenômenos estupendos da natureza ou violentos da natureza. Jesus, então, tem poder e autoridade sobre os fenômenos da natureza. Ele acalma a tempestade. Assim que Jesus, então, sobe no barco, o vento se acalma. Quando Jesus está na barca da nossa vida, as coisas voltam à normalidade. Não que os problemas cessem, porque problemas sempre existirão, mas Ele trará segurança para a embarcação da nossa vida e para a barca de Pedro, que é a Igreja de Cristo. E finalmente encontramos aquela proclamação de fé de Pedro: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Todos que estavam na barca, juntamente com Pedro, fizeram essa bonita profissão de fé. Sempre que a embarcação da nossa vida, da sua família, for agitada por tantos ventos contrários, lembre-se, Jesus está na barca conosco. Ele é a nossa segurança. Ele não lança fora os desafios, mas Ele nos ajuda a fazer essa travessia com segurança. Que Deus abençoe a sua família. Lembre-se de rezar em família, de viver então esse mês dedicado às vocações e à vocação familiar de modo especial. Vem aí o Congresso Diocesano das Famílias e você é convidado então a participar. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada e até a semana que vem, se Deus quiser.